O sonho da casa própria se faz cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Depois de mudanças na economia e na política do país, o mercado imobiliário, que ficou estagnado por anos, agora já apresenta sinais de recuperação. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a venda de imóveis aumentou em 16%. O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo Luiz França, presidente da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e Basílio Jafé, presidente do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de ambos aqui no Estúdio News. Nós que agradecemos estar aqui, um grande prazer. Legal. Antes de a gente começar a nossa entrevista, eu queria convidar vocês a acompanhar uma reportagem que mostra justamente como o mercado imobiliário já dá sinais de reação com alta nas vendas. O momento é favorável para o comprador, que tem mais chances de negociar um desconto. Gilberto mostra com orgulho onde fica o apartamento recém-comprado. Ele fechou o negócio no lançamento e conseguiu um bom desconto porque preferiu pagar um valor mais alto logo na entrada. Acho que eu consegui, na época, uns 18%. Eu consegui fechar um preço muito justo. O novo lar de Gilberto fica neste empreendimento na zona sul de São Paulo, que ainda está em fase inicial. Vão ser 586 apartamentos entregues em 2022. Metade já está vendida. O número de imóveis lançados no país entre abril e junho cresceu quase 12%, comparado ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 30 mil unidades. Aumentou também a quantidade de imóveis vendidos. A região sudeste do país lidera os lançamentos e vendas. Mas o mercado imobiliário dá bons sinais em outras 4 capitais. Se nos próximos 11 meses a gente não lançasse mais nada e só vendesse o que está em estoque, acabariam todos os imóveis em estoques no país. O momento está favorável para o comprador. É que o lançamento de muitos imóveis dá a ele a possibilidade de escolher o que melhor lhe atende e negociar bons descontos. Mas quem trabalha na área garante que o cenário também é positivo para o vendedor e que é esse equilíbrio o que facilita o fechamento dos negócios. O período atual é de um desconto, sim, como todo brasileiro gosta de desconto, mas de uma forma comedida. Essa reação do mercado já mudou a tabela de preços. A gente sabe que vem um aumento de preço, a gente não consegue precisar quando e quanto que será esse aumento. Gilberto conseguiu um bom preço e agora sonha com a mudança. Toda hora eu estou aqui para ver a obra. Senhores, depois de anos difíceis do setor, a gente pode dizer, enfim, que estamos passando pela melhor fase no mercado imobiliário? Podemos sim. Nós tivemos 5 anos difíceis, Gustavo, em função de diversas coisas que estavam acontecendo na economia. Hoje em dia, o cenário melhorou. As pessoas têm mais confiança, o nível de emprego aumentou. O Brasil já criou 500 mil novos postos de trabalho esse ano. Significa que as pessoas estão mais confiantes em assumir um compromisso de longo termo. Portanto, estão indo às compras. Um outro aspecto bastante positivo é a queda dos juros. Os juros da economia caem, com isso a prestação também cai e a variação é muito sensível. Uma queda de 1% nos juros da economia significa que a prestação cai em 15%, aproximadamente. Portanto, são duas excelentes vantagens para se comprar agora. Luiz, a gente consegue estipular qual está melhor? O mercado comercial, o mercado residencial, ambos estão com esse viés de melhora mesmo? Eu acho que todos os mercados estão com viés de melhora. Os imóveis comerciais, eles foram construídos, estão sendo entregues e passaram por um período realmente de falta de inquilinos. No entanto, com a retomada da economia, a gente já verifica que em algumas regiões, por exemplo, como a região da Faria Lima, que é uma região onde os imóveis têm um preço por metro quadrado realmente muito altos, quando a gente verifica, nós já vemos uma certa vacância, nós já vemos alguns prédios terminando daqui a uns 2 anos, já tem procura para aluguel. Portanto, a gente verifica que o imóvel comercial também já deve entrar numa reação bastante importante.
Com relação aos imóveis residenciais, eu gosto muito de dividir os dois mercados que nós temos dos imóveis residenciais. Nós temos o mercado de média e alta renda e nós temos o mercado de baixa renda. O mercado de baixa renda é aquele que hoje a gente fala muito sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O mercado de baixa renda, ele não teve crise. Não teve crise porque o déficit habitacional de baixa renda é muito alto. Portanto, este mercado foi resiliente à crise. Por ele ter sido resiliente à crise, o número de trabalhadores do mercado de incorporação, ele não caiu tanto na crise, porque outras indústrias perderam muita gente, tiveram que desempregar muita gente. O nosso mercado desempregou, mas desempregou menos pelo mercado de baixo padrão, que ele foi resiliente à crise. Você falou em crise, Luiz, muito se fala, tem uma lenda aí, e vocês vão me dizer se é verdade ou não, que o mercado imobiliário é o primeiro a entrar em crise e o último a sair dela. Tem verdade nisso? Tem verdade. O mercado imobiliário, na verdade, ele tem uma posição importante quando a gente olha o PIB. O PIB que mede a riqueza do país, ele agora no último PIB que saiu, a gente verifica que o PIB do Brasil subiu 0,4%. E o PIB do mercado imobiliário subiu 1,9%, o PIB da construção civil. Isso significa o quê? O nosso PIB, ele puxa para cima, tá certo? O PIB do Brasil. E puxa para cima o PIB do Brasil olhando coisas muito importantes. Por exemplo, como emprego. Nós somos uma indústria que nós empregamos muito. A cada 100 metros quadrados, nós geramos 4 empregos diretos. Portanto, nós somos capazes de ajudar o governo brasileiro a voltar a reduzir o déficit de emprego que nós temos no Brasil, que é muito grande hoje. Infelizmente, nós estamos com um nível de desemprego muito alto. Isso aí, esse mercado, o mercado de construção civil, ele é um mercado que ajudará, sem dúvida nenhuma, a reduzir o desemprego no Brasil. E a arrecadação de impostos também. Do contrário, quando o PIB do país cai, o nosso PIB puxa para baixo. Então, isso é muito importante a gente olhar. E isso não é observado só no Brasil. Se você for ver nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Por isso que nos Estados Unidos você tem diversas políticas de incentivo ao mercado imobiliário, tanto para o mercado de média renda, quanto para o mercado de baixa renda. Basílio, quando a gente fala em crise, nesses últimos períodos, agora o governo vem com uma promessa de segurar os gastos públicos. Isso anima o mercado imobiliário, dá uma segurança para os investimentos, saber que o governo não vai se endividar mais? É bastante importante o mercado sentir confiança de que o governo está fazendo a coisa certa, de que o governo está com as suas finanças equilibradas. Sabemos que é algo bastante difícil, não vai ser conseguido do dia para a noite, mas essa confiança que faz com que as pessoas, as empresas, tanto do Brasil quanto as de fora, resolvam investir no nosso país. E investimento significa emprego na veia. E existindo esse ambiente positivo, esse ambiente macroeconômico positivo, novamente, as pessoas investindo, vão criando oportunidades de emprego, aí nós temos um círculo virtuoso que faz com que os imóveis sejam adquiridos por essas pessoas e a gente tem que atender esse mercado. Falando do momento positivo, o financiamento de imóveis com recursos da poupança, ele voltou a crescer a partir de 2018. Só nos primeiros 5 meses de 2019, o volume desse financiamento cresceu quase 40% e a gente ultrapassou a marca de 27 bilhões de reais. A que se deve essa melhora em um momento que a gente se sente instável? Pelo menos as pessoas acreditam que a economia vai melhorar, mas ainda uma melhora com o pé atrás. Acho que essa melhora, ela vem em função de alguns aspectos. Vou até reforçar o que o Basílio acabou de falar aqui. Em qualquer país do mundo, quando é que o mercado imobiliário começa a evoluir? Quando você tem uma taxa de juros abaixo de 2 dígitos, que já foi falado pelo Basílio, taxa de juros baixas. E quando você tem um marco regulatório adequado. Recentemente, o ponto que faltava para ter o marco regulatório adequado era a lei do distrato, que regrou de uma maneira clara, tá certo? A devolução do imóvel. E o terceiro ponto é a confiança do consumidor. Como a gente vê que o desemprego ele está começando a ficar estável, as pessoas estão mais confiantes que elas vão se manter empregadas e as pessoas também verificam que os imóveis que estão construídos estão sendo vendidos, ou seja, os estoques estão caindo, é natural que eles vão às compras. Por quê? Não temos dúvida nenhuma que em um determinado momento haverá um aumento do preço dos imóveis. Esse aumento do preço dos imóveis no Brasil ele é muito interessante.
porque ele não é aumento por uma especulação. O preço no imóvel do Brasil ele é defasado. Se você comparar a cidade de São Paulo com várias cidades do mundo, nós somos o que temos o preço mais baixo por metro quadrado. E quando a gente olha a economia brasileira, se a economia brasileira crescer e for se equiparar a outras economias do mundo, nós não temos dúvida que o imóvel também será valorizado, como ele é valorizado em outras cidades do mundo. Luiz, você falou de uma questão importante do distrato. A segurança jurídica ainda é um empecilho para as construtoras, para o mercado imobiliário? Causa um temor ainda, como causa em vários setores, essa insegurança jurídica que a gente tem no nosso país? Ainda causa, é um item bastante importante e é um item que, infelizmente, segura investimentos. Nós não temos uma segurança jurídica adequada, sem dúvida, a questão dos distratos sendo resolvida significou um enorme avanço, mas existem ainda assuntos que devem ser resolvidos. E como o Luiz França muito bem colocou, São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, ainda tem imóveis, na sua média, mais baratos que outras cidades da América do Sul. Nós compramos ainda mais barato aqui em São Paulo do que em Buenos Aires, do que em Santiago, mesmo do que em Bogotá. E é uma característica, vamos dizer, interessante. Se você pensar que o centro financeiro da América do Sul está em São Paulo, o centro de investimentos de serviços da América do Sul está em São Paulo. E a cidade mais pujante que nós temos. E existe, Gustavo, um outro receio bastante importante também. Nós vimos há pouco na reportagem que o estoque de imóveis atual está sendo consumido. E existe um receio muito forte para nós, paulistanos, de que nós não consigamos oferecer imóveis na medida adequada, porque estamos hoje com uma legislação de uso e ocupação do solo, plano diretor, zoneamento, etc., que apresentam enormes restrições. Ora, essas restrições vão tornar mais difícil construir e vamos poder construir menos nos mesmos terrenos. Então, o preço vai tender a subir, a não ser que se consiga equilibrar melhor a questão urbanística na nossa cidade. A gente estava falando de governo, a Caixa anunciou recentemente uma nova modalidade de crédito imobiliário com base na inflação. Eu queria que vocês explicassem como funciona esse tipo de investimento e se é positivo para o mercado. O caminho da Caixa é o caminho de mercado. E antes de falar se é positivo ou não, eu gostaria de voltar um pouquinho para o mercado de hoje. Aonde as pessoas conseguem tomar financiamento? No início da nossa conversa, você falou caderneta de poupança. A caderneta de poupança tem um volume de dinheiro lá dentro. Pois bem, se tiver mais tomador de financiamento do que aquele volume da caderneta de poupança, o que vai acontecer? Você não tem mais dinheiro para prover. Como a gente espera que o mercado imobiliário ele cresça, e ele deve crescer, até porque, eu gostaria de dar aqui um dado para você, o mercado imobiliário ele é medido no mundo inteiro com relação ao crédito imobiliário, com relação ao PIB. E a nossa relação crédito imobiliário-PIB no Brasil é 9,6%. Se você for ao Chile, está da ordem de 18%. Estados Unidos, 70%. Então, não temos dúvida que o mercado vai crescer. E para crescer, a poupança não vai ser suficiente para atender os compradores. O que traz a modalidade do IPCA? A modalidade do IPCA traz a capacidade, então nós temos recursos para atender os compradores sempre. Além do que, tem uma coisa muito importante no IPCA. Quando a gente olha do lado das instituições financeiras, isso é muito importante. É muito normal nos Estados Unidos, por exemplo, os bancos vão fazendo financiamento imobiliário, chega num determinado momento, existe uma análise de quanto eu tenho de financiamento imobiliário versus os meus ativos. Eu quero reduzir um pouco aquilo, mas eu não quero deixar de atender os meus clientes. O que o banco faz? Ele vende a carteira que ele tem e continua atendendo os seus clientes. Então, esse índice, que é o índice de inflação, como você falou, que é o IPCA, vai permitir com que as instituições financeiras possam fazer essa chamada reciclagem da carteira, o que é muito importante também para a gente. Do ponto de vista do tomador de empréstimo, também é muito interessante. Primeiro, os salários, eles são minimamente corrigidos pela inflação, tá certo? Além do que a gente sabe que durante um período as pessoas têm ganhos extras do salário. A prestação em IPCA, portanto, ela vai ser corrigida no mesmo índice da correção salarial.
E a primeira parcela no IPCA, ela é mais barata do que a primeira parcela quando você compara hoje com o recurso da caderneta de poupança. Portanto, é bom para o comprador de imóvel, que vai ter um recurso onde ele vai pagar uma prestação menor, e é bom para o mercado como um todo, que nós teremos certeza que esse mercado será sustentável. Ou seja, teremos o crédito imobiliário sem travas de volume de recursos. Mas ele ainda nessa questão, a gente tem uma participação no nosso mercado muito pressionada, muito fixada nos bancos estatais. A gente tem uma participação, ou tem um viés de melhora na participação dos bancos privados, ou ainda a gente está muito aquém disso? Os bancos estatais, notadamente a Caixa Econômica Federal, têm uma atuação muito destacada já há décadas. Porém, os 3 principais bancos privados, quais sejam Itaú, Bradesco e Santander, têm atuado cada vez mais no crédito imobiliário. Por quê? Existe hoje um consenso de que aquele cliente que atua, que faz um financiamento no crédito imobiliário, vira um cliente da instituição por décadas, enquanto durar o período do financiamento. E acaba sendo um bom cliente, que necessariamente ele faz uma movimentação grande. E os bancos privados, em função disso, têm procurado buscar cada vez mais clientes para o financiamento imobiliário, tanto que, em 2018, o banco que mais financiou não foi a Caixa Econômica Federal, foi um dos privados. Tá certo. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. O Estúdio News volta em instantes, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Luiz França, presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e Basílio Jafé, presidente do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. A gente terminou o último bloco falando de bancos privados, da participação da Caixa Econômica Federal. Eu quero falar agora do Fundo de Garantia. O governo quer estimular a economia liberando os saques do FGTS, mas isso deixou o setor da construção civil um pouco pé atrás. Eu queria que vocês explicassem por que isso aconteceu. Se não me engano, o Luiz já falava sobre a questão de ter ativos e não ter ativos, investimentos. Vai um pouco nessa linha? O Fundo de Garantia ele tem uma função muito importante desde que ele foi criado. O Fundo de Garantia, quando ele foi criado com 3 grandes objetivos. Fazer o financiamento à moradia, financiar saneamento e infraestrutura. Com relação à moradia, ele teve um papel nos últimos anos muito importante na baixa renda. É o Fundo de Garantia que propiciou que nos últimos anos fossem construídas 5,6 milhões de moradias de baixa renda. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o déficit da baixa renda é enorme. O déficit no Brasil habitacional hoje é de 7,8 milhões de casas, sendo 70% baixa renda. E como não se bastasse o déficit, nos próximos 10 anos nós teremos uma necessidade de 9 milhões de moradia. Eu diria que a baixa renda também deve estar em torno de 70%. Então, o fundo, ele foi importante, ele é importante e ele será importante, porque ele dá uma condição para que as pessoas adquiram suas casas. O que acontece em outros países? Em outros países, as pessoas de baixa renda, elas precisam de uma ajuda para pagar a prestação. E isso tem. E existem investimentos maciços do governo para que possibilitem que essas pessoas tenham condições de pagar um pedaço da prestação e outro pedaço o governo ajuda. Cada um tem um sistema, é complexo. E no Brasil, quem está fazendo esse papel é o Fundo de Garantia. Portanto, o Fundo de Garantia é muito importante. Então, quando a gente vê qualquer medida que será tomada com relação ao Fundo de Garantia, nós nos preocupamos com a sustentabilidade do fundo. Tá? E a medida que foi tomada pelo governo é uma medida que ela é importante para o Brasil e com tudo aquilo que nós conversamos com o governo, tudo aquilo que foi discutido, os modelos matemáticos nos provaram que não afetará a sustentabilidade do Fundo de Garantia. Então, nós acreditamos
que o fundo de garantia ele continuará com a função dele, que é poder prover recursos para a habitação de baixa renda. Tem algumas coisas que a gente se preocupa muito ainda. Está se falando de 10% de uma contribuição que vai para o fundo de garantia. Então, isso aqui nos deixa em alerta, porque todo ano entra no fundo de garantia da ordem de 5 bilhões de reais, que vem de uma multa na rescisão dos trabalhadores. Então, isso aqui a gente também fica em alerta, também estará discutindo com o governo para ter certeza que essa medida não abalará o fundo. E, na verdade, a nossa preocupação é muito grande. Por quê? O nosso comprador que recebe do governo esse subsídio. As empresas que constroem não recebem subsídio aqui no Brasil. Quem recebe é o trabalhador, é o comprador, é aquela pessoa de baixa renda. Então, se essa pessoa não tiver condições de comprar a casa, o nosso déficit habitacional continuará alto. Então, nós nos preocupamos sim com o fundo de garantia e sempre nos preocuparemos pela importância dele na habitação de baixa renda no Brasil. Para você segue nessa mesma linha, Basílio, é preciso equilibrar os interesses de reaquecer a economia, mas sem prejudicar um setor importantíssimo, como a gente já falou agora, que é o mercado imobiliário, o mercado da construção civil? Não é fácil trabalhar com o cobertor curto, não? É verdade. O Minha Casa Minha Vida tem uma enorme virtude. É talvez um dos programas de maior sucesso no mundo, porque habitação econômica no mundo sempre depende de funding de baixa renda, de baixo custo, perdão. Não dá para você viabilizar moradias de baixa renda se você tiver um custo financeiro alto. Portanto, são necessárias linhas. E no Brasil, foi possível se montar um programa, se elaborar um programa que funciona quase que exclusivamente através da iniciativa privada. O governo só entra com a garantia de que tenhamos um funding, uma fonte de recursos com baixo custo. Então, a menos desse pequeno detalhe, todo o resto é iniciativa privada, o que torna esse programa, que deve ser um programa de Estado, um grande sucesso. Nós frequentemente temos visitas de delegações de países estrangeiros que vêm para cá para entender como funciona o Minha Casa Minha Vida, para que esse sucesso possa ser replicado em outros países. Portanto, como o Luiz França muito bem frisou, é importante que a sustentabilidade do fundo seja garantida. Vamos lembrar, o fundo de garantia, como ele disse, é para habitação de baixa renda, infraestrutura e saneamento e para atender às necessidades do trabalhador na hora difícil, quando ele mais precisa. E é um fundo privado, que é administrado de maneira tripartite, por governo, trabalhadores e empresários. Tendo esse horizonte e sabendo que o fundo pertence a todos nós esperamos que ele seja sempre muito bem aplicado. E esperamos que o governo tenha sempre o bom senso de manter a sua solvência, a sua sustentabilidade. Vamos continuar falando do Minha Casa Minha Vida, como vocês já disseram, é um importante programa. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse há pouco que o governo estuda financiar moradias sem correção monetária. Isso é viável? O que significa o que ele falou e não é só para baixa renda, isso é para todos os mercados. É a prestação com taxa fixa, certo? Prestação com taxa fixa, ela existe em vários mercados e ela é muito importante. Por quê? Se você sabe que nos próximos anos qual será o valor da sua prestação, te dá um conforto muito grande com relação ao seu orçamento. Por isso que anteriormente eu comentei que a prestação corrigida com o IPCA também dá o conforto, porque o seu salário é corrigido com o IPCA. Mas a prestação com taxa fixa dá um conforto melhor ainda. Então, é este caminho que o presidente da Caixa falou, é mais uma modalidade, mais uma alternativa que o comprador terá e é muito importante. É muito importante porque o comprador tem que escolher as alternativas que ele vai ter para tomar o recurso. E não é nenhuma invenção do Brasil, volto a dizer. Isso em todo o mercado desenvolvido, você tem as operações também de crédito imobiliário à taxa fixa. Basílio, ainda falando do Minha Casa Minha Vida, o que a gente poderia melhorar no Minha Casa Minha Vida? Porque há muitas críticas, e alguns, e até no passado a gente via pessoas que não faziam parte do Minha Casa Minha Vida, mas comprando com recursos do Minha Casa Minha Vida, especulação imobiliária. O que a gente poderia melhorar para justamente diminuir o déficit, que é a ideia do Minha Casa Minha Vida?
Então, vamos deixar muito claro uma coisa antes de tudo: não existe especulação imobiliária. Nós somos produtores de imóveis, como as montadoras são produtoras de automóveis, como existem os produtores de tecidos e de todos os insumos da economia. Nós temos diversos insumos, nós compramos terreno, aplicamos materiais, mão de obra, aprovamos projetos, etc., e entregamos habitações. Isso, então, está muito, muito longe de ser especulação imobiliária. Mas, em relação ao Minha Casa Minha Vida, nós, primeiro, temos que garantir a segurança do programa, ou seja, que exista estabilidade por parte do governo que efetua as medições mensais do programa, ou seja, ele paga aquilo que foi construído naquele mês, e também para as contratações, que exista estabilidade e segurança de que esses pagamentos serão efetuados. Porque o programa funciona, Gustavo, com margens muito reduzidas. Efetivamente reduzidas, as empresas ganham principalmente no volume, então qualquer desacerto, se a empresa deixa de receber, nem que seja por uma semana, 15 dias, 30 dias, o risco de não existir solvência para efetuar os pagamentos torna-se grande. Então, primeiro e mais importante de tudo, essa garantia de que os pagamentos sejam sempre efetuados, que não tenhamos ninguém nos preocupar com isso. Outras serão legislações urbanísticas que possam ir de acordo com as necessidades do mundo moderno, com as necessidades de moradia econômica, onde, por exemplo, a Prefeitura do município de São Paulo já fez isso, não existam mais necessidades de garagem, você pode construir Minha Casa Minha Vida com ou sem garagem, e outros avanços urbanísticos que possam deixar os empreendimentos com custos adequados à realidade brasileira. Eu quero tocar agora num assunto mais da parte da venda. A gente tem um boom de novas tecnologias no mercado, no comércio, e uma série de soluções digitais hoje disponíveis no setor de investimento imobiliário, da compra de imóveis. Isso é uma tendência hoje em dia, cada vez menos você precisa de um intermediador. Hoje o comprador e o vendedor podem conversar diretamente. O mercado dos corretores está por dentro disso? Há uma possibilidade de uma revolução na forma de se vender, de se comprar e de se alugar imóveis? Eu gosto de olhar o mercado americano. No mercado americano, se você resolver comprar um apartamento, você entra no site daquele próprio prédio e você vai descobrir aquilo que está à venda, aquilo que foi vendido nos últimos anos, por unidade e o preço. Então, você, comprador, você tem um mapeamento muito claro em termos de preço. Tá certo? Isso quer dizer, isso você está usando uma tecnologia importante para isso. Se você resolver comprar um apartamento nos Estados Unidos, e vamos dizer que você não queira financiar, Gustavo, você vai vender o seu apartamento para o Jafé, tá certo? Vocês não precisam estar nos Estados Unidos. Aqui do Brasil, e sentado nessa mesa, vocês cada um receberão um contrato, usando o seu iPhone, vocês darão de acordo numa assinatura e o negócio está fechado desde que o dinheiro transite. Essa é uma evolução que deverá ocorrer no Brasil. As compras de imóveis no Brasil, elas têm uma tradição, tá certo? Que você gasta muito tempo para fazer isso. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar, muito. Só que a tecnologia, em outros países, ela já está avançada e já está ajudando ao comprador. Com relação ao corretor, nos Estados Unidos existem corretores. O corretor não desaparece. Por quê? Se você for comprar um imóvel, o que você vai querer saber, além de você ter olhado os preços? Você tem mais dúvidas sobre aquele imóvel, tá certo? Então, o que você precisa de uma pessoa qualificada, que te dê valor na informação. E eu não tenho dúvida que os corretores no Brasil, cada vez mais eles caminham para isso, para te dar valor na informação para que você tome a decisão correta. Então, os meios digitais serão importantes, darão velocidade, e o corretor terá um papel importante, sim, como ele tem nos mercados desenvolvidos. Luiz, você falou das novas tecnologias, sempre que há uma preocupação, a entrada de novas tecnologias é o governo desburocratizar, porque a gente tem exemplos como do Uber, quando se criou o Uber veio uma explosão de coisas, o governo não sabia como fazer. Isso também dá uma preocupação para o mercado? O governo e o país está preparado para essas novas tecnologias, para ao invés daquilo que poderia melhorar, não atrapalhar?
Mas melhora, não temos dúvida que melhora. Hoje nós temos a opção do Uber, mas também, se quiser, podemos não utilizar o Uber. Existe ainda o táxi comum. Então, isso serve para o mercado imobiliário também. Aqueles que se sentem confortáveis com o novo intermediário, que é a plataforma tecnológica, então vão utilizá-la naturalmente. Agora, o Luiz França abordou um ponto extremamente importante. A compra de um imóvel não é uma coisa simples. Depende de uma série de certidões, por exemplo, de uma série de exames de que o imóvel esteja nas condições adequadas. Por vezes, implica em você verificar no local a situação técnica do imóvel, se ele tem problemas, se não tem. Nos casos de compra em lançamento, é necessário a pesquisa da incorporadora, da construtora, ou seja, de todos os agentes que influem naquilo. E, além disso, claro, no caso de financiamento, tem que ser elaborado, as pessoas têm que se qualificar para o financiamento, têm que montar a sua documentação, elaborar a sua documentação. Para tudo isso, existem profissionais qualificados, e cada vez mais qualificados, como o Luiz comentou. Esses profissionais vão ser certamente corretores ou o nome que você queira dar, mas são necessários, porque ninguém sabe tudo. Se você quiser se aventurar num campo que não é o seu, eu aconselharia você a procurar alguém que milite nesse campo para te aconselhar, para você estar numa boa retaguarda. Tá certo. Antes da gente encerrar essa nossa conversa, eu queria de vocês dois as projeções para os próximos meses, para os próximos anos, qual é a expectativa de cada um de vocês para o mercado? A minha expectativa ela é positiva para o Brasil. Isso é muito importante. Primeiro, você tem que ter um país, tá certo, com uma economia equilibrada e com uma economia que cresça. E quando a gente olha o governo, quando a gente olha a reforma da Previdência, da maneira com a qual está andando, a reforma tributária que está por vir e outras reformas que o governo sabe que terão que ser feitas e serão feitas, a gente começa a ter a certeza de que o Brasil estará equilibrado, tá certo? Com uma inflação controlada e com crescimento. Dentro desse cenário, esse é o cenário fértil para o mercado imobiliário. Então, por isso que eu não tenho dúvida que o mercado imobiliário ele só tende a crescer no Brasil, tanto no comercial, no residencial, média e alta renda e no residencial de baixa renda. Então, acho que para o nosso mercado, nós teremos realmente um futuro promissor, tão promissor quanto o futuro do Brasil também. Você segue nessa mesma linha, Basílio? A expectativa é a positiva? Absolutamente a mesma linha. Entendo, sim, que a expectativa é positiva em função de que a economia deve melhorar. A situação, o ambiente macroeconômico deve ter uma melhoria bastante grande nos próximos meses, como você perguntou, e nos próximos anos. Nos próximos 2, 3 anos, nós devemos ter uma recuperação muito grande. E como nós dissemos há pouco, quando a economia vai bem, a construção tende a melhorar. Vamos lembrar que existem ainda muitas compras que foram adiadas. As pessoas não sentiam confiança na economia e adiaram suas compras, continuaram morando com os pais, ou os casais que precisariam se separar, não se separaram, ficaram mais tempo morando juntos, aguardando uma situação melhor para comprar aquela segunda unidade para divisão, etc. Ou seja, 1000 situações que foram sendo adiadas. Agora, as pessoas já se sentem mais confortáveis para isso e deverão se sentir cada vez mais confortáveis. Mesmo aquelas pessoas que preferem não comprar os imóveis, existe hoje uma tendência de parte do mercado para isso, são pessoas que preferem locar. Esses apartamentos locáveis ou locados precisam existir, precisarão ser construídos. E já tem muita gente pensando em investir nesse tipo de empreendimentos para locação, que, aliás, é uma realidade em diversos países desenvolvidos do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. Portanto, sim, expectativa muito positiva. Já que vocês estão tão positivos, eu vou aproveitar. Muita gente que está assistindo em casa pensava em fazer a compra. Qual é a dica para as pessoas que estão dispostas a, enfim, realizar o sonho da casa própria ou então realizar o sonho de comprar uma nova casa? Na hora de comprar, neste momento, o que fazer? Qualquer aquisição de imóvel, ela tem que ser bem pensada com relação à vida familiar,
Depende da cidade. Por exemplo, cidades como a cidade de São Paulo, onde o trânsito é bastante intenso, então às vezes as pessoas ficam bastante tempo no carro para ir para a escola, os filhos, os pais para irem ao trabalho, é muito importante tomar a decisão de comprar próximo ao trabalho, inclusive próximo às escolas dos filhos. Isso é muito importante. Por quê? Aquele imóvel, ele não compra e vende amanhã. Não é um carro que você não gostou e você pode ficar pouco tempo e vender. Aquele imóvel vai vender, vai ficar por muito tempo. Então, a aquisição tem que ser muito bem pensada, tá certo? A aquisição de um imóvel não é a decisão de um membro da família, é uma decisão familiar, onde envolve tanto os pais quanto os filhos, todas as pessoas que vivem naquele ambiente. Feito isso, eu não tenho dúvida que é aí sair para procurar o imóvel e aproveitar o mercado hoje. Como nós verificamos, ainda tem alguns imóveis com preço com desconto. Temos um financiamento imobiliário abundante. Os bancos estão querendo financiar vocês. Então, é o momento correto, é um bom momento para compra e imóvel, historicamente, sempre foi um bom negócio ao longo dos anos e continuará sendo. Para você, Basílio? Tudo isso que o Luiz França comentou, mas existe também uma precaução que é muito importante. Pesquise. Existem diversos tipos de imóveis à venda. Pesquise, avalie, veja qual que encanta, qual que faz o seu coração bater mais forte. Quando encontrar esse imóvel, aí pesquise mais ainda. A incorporadora, está tudo bem, é uma incorporadora que está com a sua situação em ordem, já entregou empreendimentos de acordo com o especificado em contrato. Além disso, a construção vai bem, é uma construtora que executa os seus empreendimentos com a qualidade desejada e avançada nas especificações do memorial descritivo. Está tudo em ordem com o banco, com financiamento, etc. Aí você pode efetuar a sua compra e seja sempre muito feliz com ela, porque você tomou as precauções antes. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Estúdio News. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, muito bom o papo. Obrigado. Fantástico estar aqui com você, uma grande oportunidade de poder estar com você e com seus telespectadores. Muito obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Hoje eu recebi Luiz França, presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e Basílio Jafé, presidente do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!